Ok, eu confesso que eu tô meio ansioso de postar esse vídeo e fazer ele, porque a maioria dos meus vídeos que eu falo de algum certo assunto é falando do lado bom das coisas. E também por causa desse carinha aqui, que é sim, o primeiro vídeo do canal. Para quem me acompanha desde o início e desde esse vídeo, vocês obviamente perceberam que minha edição e meu jeito de falar melhoraram muito. Mas infelizmente vocês devem saber que nem tudo é mil maravilhas, né? E provavelmente eu vou fazer esse vídeo com tom mais crítico e mais opinativo, opinião pessoal. Principalmente quando o assunto envolve creepypastas, porque é um negócio hoje em dia que é muito misto. Porque, olhando bem, umas são boas, outras mais ou menos, e outras simplesmente horríveis. Bom, depois da minha experiência de lindos belos anos dessas catacumbas chamadas internet, eu sinto que eu já tenho algumas opiniões formadas sobre algumas creepypastas. Mas primeiro você deve saber o que é creepypasta, né? O que eu acho difícil você não saber, mas vou explicar mesmo assim. Creepypastas são histórias de terror escritas por usuários da internet para causar medo ou desconforto. Assuntos que podem envolver jogos, filmes ou até eventos sobrenaturais. Coisa que esse tema ficou um pouco datado ultimamente, tanto que algumas envelheceram bem e outras envelheceram como leite do sol. Mas primeiro, vamos começar com as creepypastas que envelheceram mal ou simplesmente são péssimas. Ok, vamos começar devagar. Começando com uma pergunta bem simples. O que vocês acham que faz uma creepypasta boa ou ruim? O nível de escrita dela? Os acontecimentos? Ou simplesmente o roteiro da história? Bom, se você respondeu em uma dessas três coisas ou outras muito importantes de uma creepypasta, saiba que as creepypastas que eu vou falar aqui falharam em um desses aspectos importantes, o que deixam elas não tão bem assim. E no caso das creepypastas, essas categorias, algumas dessas histórias eram muito ruins, mas a gente era muito novo pra perceber. A minha Saturnita! Ou simplesmente essas creepypastas só envelheceram muito mal com o tempo, fazendo que do lugar de a gente sentir medo, a gente só ria delas hoje em dia. E eu vou pegar três creepypastas e falar da menos pior para a mais horrível, obviamente na minha opinião. Começando primeiro com a Oh Boy, Red Mist. Eu sinto que é aqui que começou os clichês dos olhos hiperrealistas e vermelhos e sangue realista ou episódios perdidos. Tá, confesso que essa última parte eu não sei se foi o Red Mist que inventou ou Suicide Mouse. E que ironicamente essas duas creepypastas têm personagens que a gente ama se auto-churrascando. E ironicamente eu tô fazendo esse vídeo em setembro, juro que isso não foi proposital. Bem, vocês que são antigos da internet e já ouviram muitas creepypastas, vocês já ouviram falar de Red Mist, certo? Red Mist foi feito por volta de 2010, mas ficou mais famoso em 2011 para 2012. Obviamente tem muitas versões de Red Mist, mas aqui obviamente eu vou focar na mais conhecida, que obviamente se refere a essa imagem aqui também. E que por algum motivo quando criança eu não conseguia olhar para essa imagem sem me sentir desconfortável. E hoje em dia meio que não sinto mais nada quando olho para essa imagem, eu até rio um pouco. E essa creepypasta se representa como o famoso episódio perdido, como vocês devem imaginar. Eu aposto muita gente daqui do canal já devem ter ouvido falar de uma creepypasta dessa. E por algum motivo, muitas creepypastas voltaram pro público infantil, coisa que não deveria acontecer. Mas voltando pra creepypasta em si, ela meio que se baseia sobre a depressão do Lula Molusco. Mas tá, até aí tudo bem, já que o personagem original tem essa essência mesmo. Ah, mas gente, essa creepypasta faz de maneira tão tosca, que chega até a ser meio insensível dependendo da pessoa que tu for. Essa creepypasta tenta se passar em um episódio meio desconfortável e não tão agradável. Mesmo que a Fenda do Piquini seja um lugar que a gente costuma associar com um lugar tranquilo e confortável na real. Mas só que do jeito que o autor tenta fazer aqui, simplesmente não funciona. Porque tudo soa meio forçado. E eu realmente queria muito saber o que diabos é a névoa vermelha, já que essa creepypasta fala sobre essa névoa vermelha e simplesmente não fala mais do assunto. Eu sei que algumas coisas realmente não é necessário explicar, mas pelo menos mostra. Sabe, é o famoso mostre, não fale. Tanto que no original, essa névoa vermelha, ela só é falada, tipo, nem é mostrada, sabe?
o foco fica mais no Lula Molusco em si. Tudo bem que tem a interpretação que a névoa é meio que representa a depressão do Lula Molusco, ou a pressão, mas, de novo, pelo que eu sei, essa interpretação só veio pelos fãs ou pelas novas versões, o que só gera mais confusão. Ou sem falar de outras coisas forçadas, como a tentação de fazer imagens assustadoras, ou um gore sem sentido. Apesar que nessa creepypasta não ter tanto gore comparado às outras que eu vou mostrar aqui. Mas eu tenho uma prova que dá pra fazer algo bom com essa creepypasta, ou fazer um remake muito bom dela. Valby Leaf. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar sobre ele, mas como eu estou citando ele pela primeira vez do canal, eu vou resumir praticamente o que ele faz. E é uma obra de arte. Ele literalmente pega as creepypastas ruins ou que envelheceram mal e literalmente faz retakes ou remakes delas. E adivinha qual creepypasta recebeu esse retake? Cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que esse é um dos melhores vídeos do Valby Leaf, tá? Tanto pela sua ambientação excelente, edição e provavelmente ele ter pegado uma das creepypastas que envelheceram mal e são tosca e transformar em algo incrível. E eu também nunca pensei que um retake barra remake dessa creepypasta me faria quase chorar no final. Sério, esse vídeo merece ser visto e merece todo o carinho que ele tem. Esse vídeo é uma prova que tu pode renovar uma coisa, não importa o que seja. E eu sei que eu criticando a creepypasta original assim, parece que eu odeio essa creepypasta ou algo assim, eu tenho algo contra ela. Mas na verdade, por incrível que pareça, não. Eu até gosto dessa creepypasta, e eu não posso negar o legado que deixou em nós. Tanto que eu falei dela primeiro porque ela é a menos pior dessa lista toda. E também, não podemos deixar do fato que essa creepypasta foi homenageada da série original. Ok, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa creepypasta é cringe. Eu sei. São palavras fortes, mas é um fato engraçado que essa creepypasta é um exemplo de creepypasta que não envelheceu bem. Porque meio que os elementos que a gente achava legal e cool na época se tornaram meio ridículos, sabe? Se tornou mais uma história pra chocar e uma história edgy do que uma história verdadeiramente assustadora. E lembrando de eu ter que falar o óbvio aqui, ser edgy não é a mesma coisa de ser profundo e maduro. São coisas completamente diferentes e até opostas, se olhar bem. Enquanto o conteúdo maduro ele não precisa abusar da violência e do gore para ser legal, às vezes nem precisa ser 100% maduro. Só de não abusar e usar em momento certo o gore ou a violência já tá bom. Mas por outro lado, se você exagerar do gore ou fazer a violência sem motivo, seu conteúdo vira edgy. Que é aquele conteúdo que pensa que tá sendo descolado e maduro, mas na verdade só tá passando vergonha. E às vezes nem é a obra em si o problema. Às vezes alguns personagens são os problemas. Tá, agora eu parei de meter pau do Sasuke, prometo. E o Jeff the Killer tem o mesmo exato problema. Ele é uma creepypasta que envelheceu mal, porém tentar ser algo muito maior que ele era. Por exemplo, Jeff é um jovem que chegou com a sua nova família em uma nova vizinhança. Enquanto Jeff se adapta e conhece a vizinhança junto com a sua família, vê uns moleques remelentos fazer bullying com ele e com seu irmão, Louis. Tanto que um dos moleques desgraçados puxa uma porra de uma faca. Mas mesmo assim, Jeff, com toda a sua fúria adolescente revoltada, conseguiu literalmente dar um soco no estômago de um, dando dois a grande oportunidade de saírem correndo. Logo no dia seguinte veio um policial da casa da família do Jeff falando sobre o ocorrido, falando que encontraram os dois moleques esfaqueados, porém com vida. Ah, eu esqueci esse pequeno detalhe que Jeff esfaqueou os dois. Agora eu quero muito saber como um moleque de 14 a 15 anos conseguiu ter toda essa habilidade de desarmar alguém em uma luta. Ah, cara, não é possível, eu vou enlouquecer. Tanto que o irmão do Jeff resolve receber a culpa do lugar dele, coisa que deixa o Jeff totalmente chateado. Aí, guarda essa parte, vai ser muito importante. Papo vem, papo vai. Até que no momento da história, a família de Jeff é convidada para uma festa de um garoto chamado Bill, que eu nem me importo. E também algumas coisinhas que a creepypasta dá detalhes, mas eu acho que não é tão importante. Então, se vocês não se importam, eu vou pular direto pra treta e pelas coisas que me incomodam tanto dessa creepypasta. Senão o vídeo vai ficar maior que o planejado. Resumindo bastante, nessa festa, Jeff até tava se divertindo, mas vieram os mesmos moleques para meter porrada do Jeff. Tanto que um deles pegou uma garrafa de álcool e botou fogo do Jeff, porque sim, e é por isso que ele fica com aquela pele pálida da imagem.
Aí, depois disso, você já deve conhecer o que acontece, né? Ele fica louco, corta a boca e mata sua própria família por algum motivo. Ah, ele também queima as pálpebras para não piscar mais. O que provavelmente deveria deixar ele cego, já que o ser humano ele não pode parar de piscar por um minuto, que já cansa a vista. A creepypasta do começo fica interessante, mas depois do meio pro final, aí é que despenca de vez pra mim. Porque, primeiramente, ok, eu até entendo ele de assassinar os bullies, mesmo não justificando, mas matar a família, que é literalmente era a única fonte de apoio do cara, tipo, não faz muito sentido. E sem falar que a creepypasta deu a entender que ele mata uma das pessoas mais importantes pra ele, o próprio irmão. Sério, se o Jeff ficou triste porque o irmão foi preso por um ano, então por que ele fez isso? Não faz nenhum sentido. O Jeff, ele é um personagem muito inconsistente. Tem momentos que parece que ele é uma pessoa, na verdade, gente boa e normal, só uma namorada. Para logo entender que da própria creepypasta dá a entender que ele tem instintos psicopatas. Batman. Ok, dá até pra falar que realmente o moleque era sempre assim e só escondia. Mas aí que tá, a creepypasta não mostra nenhum momento de tipo, do Jeff pensando ou falando sozinho como ele planeja enganar todo mundo. Só acontece. Também dá pra falar que também tinha uma sociopatia do fundo lá, que só foi despertada quando o pessoal queimou ele e viu o rosto dele, mas, de novo, a creepypasta não deixa claro. Tipo, parece que o autor não teve tempo pra trabalhar sobre essas questões e só deixou no ar mesmo. É o mesmo erro da creepypasta do Red Mist que eu falei. Eles jogam elementos à sua cara e não explicam ou não trabalham neles. Só deixam morrer por ali mesmo. Mas por alguma razão, eu acho que esses erros da creepypasta de Jeff the Killer são mais escancarados do que do Red Mist. Já o Red Mist, ele só comete esse erro uma vez, pelo que eu contei. Já a creepypasta de Jeff the Killer, ele tem uns 3 ou 4 erros, que a maioria são furo de roteiro. São erros pequenos, mas somados geram um grande problemão. Eu acho que vocês perceberam que eu não gosto muito dessa creepypasta. Vendo ela hoje em dia, ela tem muitas coisas que me incomodam. Você já tá achando ruim o suficiente? Se você tá, meu amigo, se prepara. Porque a próxima creepypasta e última nessa categoria vai te fazer nunca querer largar o Jeff the Killer. Meu amigo, se arrependimento matasse, eu já estaria morto, porque essa creepypasta aqui é tão ruim, que me faz até repensar minhas críticas sobre o Jeff the Killer. E só avisando aqui que eu vou criticar a creepypasta original. Eu sei que outras versões criadas por outras pessoas são infinitamente superiores, como Lord X e Nido Mouse, além de muitas várias. Então, sim, quando eu estiver falando de tudo de ruim, é sobre a creepypasta original, não tô me referindo às variantes. E gente, essa creepypasta, ela é desnecessariamente gigantesca. Então, pra essa parte do vídeo não ficar chata, eu só vou resumir os problemas dessa creepypasta e o que me incomoda nela, o que provavelmente vai te incomodar também, ok? E meio que esse vídeo vai ficar meio que longo no mesmo jeito, então eu não quero torturar mais vocês, pelo menos não por muito mais tempo. Bem, por onde a gente começa? Ah, já sei! Que tá começando falando que o protagonista é puta de um imbecil! Sério, gente, já começa por aqui. Um protagonista recebe uma carta junto com um CD de um amigo que ele não vê faz muito tempo. Uma carta que foi escrita super às pressas. Praticamente falando, quebra esse CD ou você vai se fuder. E o que o cara faz? Ele coloca o disco do computador. Cara, você até pode falar que não tinha como ele saber o que ia acontecer. Ok, até aí tudo bem. Mas sério que ele não ficou com uma pulga atrás ou não suspeitou de nada? Fecha a porta, Bart. Os caras estão no teto tentando me matar. Cara, se um dos meus melhores amigos sumisse e me mandasse uma carta dessa, principalmente o Alto, eu pelo menos iria, no mínimo, ir atrás do paradeiro do cara. E ainda mais, um negócio que me incomoda bastante dessa creepypasta é que ela é um manharado de coisa sem sentido. Ah, e falando nisso, sabia que a risada do Sonic.exe na verdade é a risada do Clefla de Final Fantasy VI? Você que é mais novo, eu aposto que você nem sabia disso. E ainda mais, eu aposto que vocês nem conheciam essa creepypasta, por essa creepypasta mesmo, já que ela ficou mais famosa por causa de uma fangame, que sim, também é ruim, mas é melhor que a creepypasta pelo menos. E também tem um fato que Sonic.exe, a creepypasta em si, ela é muito edgy. Tipo, mais edgy que as outras que eu mostrei aqui. E eu me atrevo a dizer
que Jeff the Killer eu acho que dá pra levar mais a sério do que essa creepypasta. Já que Sonic.exe, ele tenta ser muito dramático, mas ele é tão dramático que perde a graça. Calma. E gente, eu tenho que deixar algo bem claro. Não é porque sua obra de terror tem violência e sangue que ela vai ser automaticamente assustadora. No mínimo, para você fazer algo assustador, você tem que ver o clima, a situação do protagonista e outros fatores. E não colocar ketchup em todos os lugares. Só do fato do criador dessa creepypasta pensar que fez uma obra de arte já me incomoda bastante. Ah, e sim, o criador de Sonic.exe, o original, é um babaca. Além de ser um dos maiores chorões que eu já vi. E não é à toa que essa creepypasta é tão ruim, que ela foi literalmente retirada da Creepypasta Wiki e foi colocada da Trollpasta. Para vocês que não sabem o que é a Trollpasta Wiki, primeiramente, parabéns, você tem vida social. A Trollpasta Wiki é praticamente onde as creepypastas ruins vão. Elas são tão ruins que são consideradas troll. Se naquela época, se você queria saber se sua creepypasta era ruim ou não, por opinião dos outros, bem, se sua creepypasta tivesse da Trollpasta Wiki, você já saberia. Mas bom, resumindo, a creepypasta é uma bagunça. Mas depois de você tanto esperar e ver as coisas acontecendo dessa creepypasta, pelo menos no final você espera algo pretensioso, certo? Depois da tela desligar, Tom se vira pra trás assustado e o que ele vê é algo totalmente assustador. Uma pelúcia do Sonic com os olhos sangrando! É, definitivamente. Chega de internet por hoje. Pra mim já deu. Pera, o quê? Ah, é verdade. Obrigado por me lembrar, produção. Bem, gente, finalmente chegamos à parte que eu tava tanto esperando do vídeo. É a parte que eu falo da creepypasta mais aceitável para a melhor. E só avisando que essa parte vai ser bem rápida, eu prometo. Então chega de enrolação e vamos para a primeira. Meu amigo, se você procurar bem, por incrível que pareça, você vai achar creepypastas boas. É muito fácil olhar para esses 3 exemplos anteriores e falar que toda creepypasta é ruim, sendo que não é verdade. De novo, é só você procurar direito. E Smiling Dog é uma das creepypastas que, por ela ser algo simples, ela é boa até. Ela não tenta apelar pro gore, ela não tenta ser impactante, ela só tenta ser uma coisa, desconfortável. E ela consegue bem, por incrível que pareça, no fato de essa imagem ser amaldiçoada da história e quem a olhar enlouquece, funciona muito bem. Veja essa imagem. Se essa imagem ficasse na sua cabeça todo santo dia e não saísse por nada, você provavelmente iria enlouquecer. E aí que tá a graça dessa creepypasta. Ela é simples, mas funcional. Smile Dog não precisa te forçar para te deixar desconfortável. Ele só precisa de uma imagem recomendada em uma noite específica. E na minha opinião, nessa aqui da lista, ela é a mais aceitável, provavelmente a melhorzinha. E provavelmente, pelo fato dessa imagem assustar bastante gente da época, ela vai ficar nessa colocalização. Slenderman. Eu acho que é a terceira vez que eu falo dele do canal. E eu acho que, sinceramente, eu nem preciso explicar o que ele é, na verdade. Você já deve conhecer. O monstro sobrenatural que sequestra crianças. Todo mundo sabe que ele é. Vocês que usam internet, vocês provavelmente já viram uma ou duas imagens dele, como essa e essa. E como vocês podem ver, na minha opinião, ele é uma boa creepypasta. Aliás, é meio engraçado do fato que Slenderman foi uma das creepypastas que menos se ferrou por causa do tempo. Isso é literalmente a mesma vibe do idoso musculoso que o tempo foi bom com ele. E também não podemos esquecer que o primeiro jogo do Slenderman foi literalmente um passo para o terror do YouTube. Principalmente dos jogos de terror. E por simplesmente ele ser funcional ainda para os dias de hoje,
é o que coloca ele aqui nessa posição. E é meio surpreendente que isso tudo começou com um concurso de Photoshop. Eu acho que esse é um dos maiores efeitos borboletas que tem na internet. Bom, o Slender não pode ser a primeira creepypasta, mas o que vocês não podem negar é que ele foi a creepypasta que popularizou esse elemento da internet que a gente tanto conhece. E eu ainda considero ele funcional hoje em dia por ele simplesmente ser tratado mais como uma lenda do que só uma historinha para assustar crianças. Quer dizer, ele meio que nunca deixou de ser isso e ter esse lado, mas ele tem um toque especial, tá? Vocês entenderam. E apesar de Slenderman ter envelhecido, ele ainda continua interessante, pelo menos pra mim. E por isso, eu ainda acho que ele continua muito bom na real. Ok, essa creepypasta não podia faltar na categoria das melhores. Se eu com certeza fizesse um remake no meu primeiro vídeo de top 5 melhores creepypastas, Ben Drowned ainda se manteria no topo. Pelo simples motivo dessa creepypasta atirar para todos os lados e acertar ainda. E tudo é bem construído para te dar uma impressão que é real. Não é que nem outras creepypastas de jogos amaldiçoados que você não consegue levar a sério. Não, tudo é muito calculado, tudo é muito, sabe, bem feito. Tu percebe que é algo feito com carinho, com amor. E pelo fato do formato ser found footage, torna tudo melhor ainda. E naquela época, as pessoas acreditavam que era real. Cara, é muito louco parar pra pensar que as pessoas acreditavam em tudo daquela época. Se algo assim aparecesse hoje em dia, só era visto como entretenimento e pronto. Mas não, naquela época era algo novo. Você consegue sentir a estranheza, o terror daquilo. Até hoje em dia, se você olhar assim, não dá para ignorar, sabe? É algo impactante. Você sabe quando a creepypasta é boa, quando ela migra para deixar de ser uma creepypasta e ser um RG. Sério, eu não tô zoando, isso não é normal de acontecer. E no geral, essa creepypasta continua sendo boa, não importa quanto tempo passe. Como eu sempre digo, ela envelheceu como vinho. Pois é, eu fiquei um tempinho sem postar, não é mesmo? E calma que eu tenho uma explicação pra isso. Bem, começando pelo que meu celular antigo, ele queria meio que dar indícios de pifar. O que me deixou com o cu da mão de perder o progresso do vídeo, já que eu tô fazendo ele em quase um mês já. Tá, na verdade, quase 2 meses e meio, já que eu comecei a fazer o começo desse vídeo em agosto. E eu tô terminando só agora, por incrível que pareça. Mas graças a Deus meu celular novo chegou pra salvar o dia e eu posso terminar esse vídeo. E talvez no próximo mês até tenha uma livezinha, talvez, se der. Vai lá saber. Bem, é meio que isso então. Eu queria agradecer os 200 inscritos. Sério, gente, vocês estão realizando um sonho. E lembrando, essa é apenas minha opinião, você pode discordar. Então bem, feliz Halloween e até mais. Vejo vocês depois.